Boa noite. Vou encaixar aqui, testar o som. Boa noite, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem. Estamos aí em plena lua nova, né, que começou aí no domingo. E lua nova é sempre tempo de uma sementeira cósmica, né, aproveitando aí os influxos divinos e perfeitos. Aproveitar essa época sem lua para a gente pegar nossas sementes, as nossas intenções e plantá-las na terra para que elas possam germinar na lua crescente, elas romperem a terra depois de serem sufocadas, né? Se tornarem broto, ganharem força, superar os seus obstáculos, para que na lua cheia a gente possa ver aí os resultados, né, dessas primeiras intenções. Na lua minguante está pronto para desapegar daquilo que não deu certo, né? E a minha proposta hoje é que a gente plante uma semente em relação a quebrar os bloqueios relacionais. Vamos começar pela etimologia da palavra, né? Quando a gente pensa em bloqueio, a gente pensa numa limitação de evolução. Imagina que você está num caminho e um bloqueio é um obstáculo que te impede de prosseguir nesse caminho. Então, é por isso que se faz muito necessário olhar para os bloqueios, porque a partir da consciência a gente vai saber. Oi, Ravine, seja muito bem-vinda, meu amor. A gente vai conseguir saber do que é que a gente precisa se liberar, né? Então, o bloqueio ele é um impedimento da nossa evolução, um bloqueio na nossa jornada. Eu vou começar fazendo algumas perguntas para gerar algumas reflexões, para que a gente possa entender, né? Em que lugar a gente está se encaixando, com o que o nosso bloqueio se parece. É claro que eu não tenho a pretensão, né, de abordar todos os bloqueios de uma vez só, mas eu vou trazer aqui os mais comuns que eu vejo aí ao longo de 14 anos atendendo em consultório e trabalhando com os temas relacionais, né? O que será que bloqueia você na tua jornada de viver um amor próspero e curado, né? A primeira resposta que pode passar na nossa cabeça, e ela não deixa de ser verdade, é de que o bicho aí fora tá solto, que o bicho tá pegando, de que o negócio não tá legal. E tudo bem, eu concordo com isso, né? Só que a gente pode se trabalhar para mudar o nosso imã interno, aquilo que a gente está emanando emocionalmente, que está funcionando como se fosse um imã. Oi, Tatinha, seja bem-vinda, meu amor. Que está funcionando como um imã, atraindo questões, atraindo pessoas que funcionem como um espelho. Bruninha, seja bem-vinda, meu amor. Traumas paternos, né, Ravine? Pois é. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje também, né? A gente olhar para tudo aquilo que impede a gente de trilhar uma jornada de prosperidade. Prosperar é crescer, prosperidade é romper, prosperidade é desfrutar de uma relação amorosa recíproca, né? Uma das primeiras perguntas é: será que você já se perguntou o porquê você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa? Rose, meu amor, seja bem-vinda. Já parou para pensar sobre isso? Por que será que eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa? Parece que eu estou vivendo um remake de novela, né? Mudam os personagens, mudam os atores, mas a história que está se contando é a mesma. Por que é que eu sempre vivo as mesmas relações e só troco a pessoa principal, né? Dedinho podre, gente, dedinho podre. A segunda pergunta é a gente refletir um pouquinho de
Por que é que a gente, ao pensar em relacionamento, a maioria de nós está virando o olhinho para cima e falando: ai, gente, que preguiça. Antes de lançar a Fórmula to Love, eu fiz uma pesquisa com cerca de 20 mulheres, atendidas por mim, não atendidas por mim, gente que nunca ouviu falar de mim, gente que trabalha com a concorrência, com outros tipos de terapia, né? E a maioria delas me disse que tinha muita preguiça de pensar em relacionamentos. Vamos pensando o que está por trás aí, né, no rolê dos bloqueios. Terceira pergunta. Por que eu estou sempre atraindo pessoas que parece que estão inertes, que tem ali uma energia de mais de filho do que de marido, do que de companheiro, alguém que está mais inerte, alguém que está ali numa sombra de um feminino ferido, alguém que está ali que não está nem disponível, nem disposto a construir uma relação, e eu fico criando histórias e ilusões, traduzindo comportamentos, os nãos que são ditos em silêncio, sabe aquela coisa que você não ter uma resposta positiva pode ser uma resposta negativa, já é uma resposta negativa, e às vezes eu fico criando ilusões em cima disso, né? Por que é que eu às vezes me sinto, não sei se vocês são da minha época, quem é da minha época vai poder falar um pouquinho de Caverna do Dragão. Tinha uma das meninas que tinha uma capinha roxa e que o poder dela, oi Carol, seja bem-vinda, amor, e que o poder dela era colocar um manto e ficar invisível naquela hora, né? Então, um manto de invisibilidade, sabe quando você está no meio de um monte de gente e você se percebe invisível, porque talvez você esteja indisponível, e isso também pode ser um bloqueio, né? Por que é que eu só atraio relacionamentos tóxicos ou relacionamentos abusivos, relacionamentos que me deixam mais infeliz, mais preocupada, mais ansiosa do que segura? O feminino como um arquétipo, independente de sermos mulheres ou homens, todos nós temos a energia do feminino dentro de nós, e ele sempre busca por segurança. Não estou falando só sobre provisão, não estou falando só sobre estrutura familiar, estou falando segurança como um princípio básico de relacionamento. A pessoa chega lá, o que ela promete, ela cumpre, é uma pessoa que tem valores, é uma pessoa que tem princípios, é uma pessoa que consegue chegar e fazer sentir segurança naquilo que ela acorda com você. Eu prometi algo hoje e amanhã eu estou esquecendo, falo que vou fazer e não faço, falo que vou chegar e não chego. Isso tudo denota uma insegurança gigante, desperta uma insegurança gigante na gente, né? Vocês estão comigo? Dá um oi aí, se tiver pergunta vai colocando, que eu vou responder tudo, porque hoje eu vou falar sobre 2 pesquisas importantíssimas. Vou trazer fundamentos científicos para tudo isso que a gente está falando, tá? Para não estar aqui pagando de maluca só nação arco-íris, não é sobre isso, tá? Também por que a gente atrai pessoas que fazem a gente manifestar sintomas de controle, de insegurança, de ciúmes, pessoas que não têm esse respeito, né? Que não se mostram ali dedicadas a construir algo, mas que estão sempre ali plantando uma intriga de insegurança, de ciúmes, né? De vazios emocionais, de falta de reciprocidade. Isso tudo, gente, é sintoma de bloqueio emocional, lembrando que sintoma é uma limitação da nossa evolução. E se a gente pensar que um relacionamento ele é uma das ferramentas maiores de Deus para a gente desenvolver habilidades relacionais, para a gente desenvolver o nosso espírito, para a gente desenvolver a nossa sociabilidade, porque relacionamentos são espelhos o tempo inteiro. Quando você tem segurança, respeito e reciprocidade, você fica pronta para aceitar o outro como ele é,
para amá-lo incondicionalmente, para se abrir para ser amada também, né? Quando esses outros elementos entram no rolê, acaba com tudo, tá? Falando sobre pesquisa, eu estava vendo esses dias uma pesquisa que ela durou 75 anos, eu até anotei, uma pesquisa que durou 75 anos. Vocês encontram essa pesquisa no YouTube. Um dos diretores dessa pesquisa, o quarto diretor dessa pesquisa, porque ela levou 75 anos, ela se propôs a estudar o tema o que nos mantém saudáveis e felizes ao longo do tempo. É a maior pesquisa sobre felicidade já registrada. Se você jogar no YouTube pesquisa de felicidade Harvard, vai aparecer o Robert Waldinger, e ele é um desses diretores, o quarto diretor que deu seguimento à pesquisa. Começaram a estudar crianças e adolescentes, bairros pobres de Boston, estudantes de Harvard, e acompanharam eles até a terceira idade. Muitos deles já chegaram a 90 anos, foram 724 pessoas estudadas. E a conclusão que se chega ao longo do tempo é de que bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e mais saudáveis. E ele fala, ponto final. A qualidade dos relacionamentos é o que importa. E você faça um paralelo com tudo que eu falei antes, de que as questões da ausência dessa qualidade em todos aqueles bloqueios através das perguntas que eu fiz aqui mostram que se você não tem uma relação de qualidade, uma relação próspera, uma relação saudável, você tende a ser menos feliz. Assim como fugir dessas dores sem querer trabalhá-las te joga numa defensiva, nos bloqueios, muralha da China aqui ao redor, te joga na solidão. E na solidão até o seu corpo, diz aqui que a solidão é tóxica, que ela gera menos saúde na meia-idade, que o cérebro deteriora mais cedo. E as pessoas que mais tiveram saúde e a sensação de felicidade, saindo dos desejos originais lá da adolescência, do início da fase adulta, que era acumular riqueza, depois ter fama, depois ter sucesso, aqueles que se relacionaram e mantiveram relações saudáveis ao longo da vida foram as pessoas que conseguiram manifestar mais saúde. E Glorinha, seja bem-vinda, amor. Mais saúde e mais felicidade, tá? Isso daqui pode ser um excelente argumento científico para a gente se fundamentar na escolha de querer voltar a amar, querer despertar em nós a vontade de nos transformar para nos conectarmos com uma relação próspera e saudável, não só nas relações amorosas, mas também em todos os outros níveis. Os bloqueios que impedem a nossa jornada evolutiva, eles estão muito ligados a todos os tipos de relacionamento. Um comportamento se expande. Imagine uma pizza que tem 12 fatias, uma fatia que está ali nos bloqueios, os nossos traumas, as nossas dores, os bloqueios paternos, como a Ravine trouxe, ela se expande pelas outras áreas da vida. Ela pode repercutir nos seus relacionamentos com a liderança, com os relacionamentos amorosos, com os seus relacionamentos sociais, com os seus pares no trabalho, com as suas amizades. Isso tudo está aí na iminência, no alcance desse impacto negativo. Tudo bem até aqui, meninas? Está todo mundo muito quietinha. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá legal? Se não tiver, me dá um toque. Se tiver alguma pergunta, pode ir fazendo que eu vou respondendo tudo, tá bom? Então, falamos sobre pesquisa de Harvard, trazendo conceitos e paradigmas científicos da maior pesquisa de felicidade que nós já encontramos ao longo da história. Vocês não fazem ideia, dentro da pesquisa científica, quanto é difícil se manter uma pesquisa desse nível, em nível de investimento, em nível de pesquisadores que quiseram ali
dar continuidade, que acharam que aquilo é interessante. Oi, Belzinha, seja bem-vinda, meu amor. Neurônio espelho escrito, nós nascemos para nos relacionar, e espelho reflete. Exatamente. Riane, meu amor, seja bem-vinda, coração. Chegou, Belzinha, sempre muito bem-vinda, amor. Então, temos a pesquisa de Harvard fundamentando que relacionamentos são os maiores geradores de felicidade e de saúde no final da vida. É o que todo mundo avaliou que é o que faz valer a pena, e quem estava na solidão também lamenta não ter investido em relacionamentos. Isso já é aqui uma premissa, uma prerrogativa para a gente começar a olhar para esses nossos bloqueios de um outro lugar. E eu falo bloqueios que eu tô, amor, no mesmo barco, remando junto e remando forte, tá? Pra gente não se desviar, porque eu sou aquela profissional que tô na pesquisa, tô sempre compartilhando, tô sempre trazendo e tô sempre vivendo os mesmos rolês que vocês, né? Então não é de um lugar maior em nada, é um lugar super igual, ombro a ombro, por isso que toda contribuição, toda pergunta, todo rolê, se eu não souber, eu vou dizer não sei, vamos trazer para uma próxima, tá? Então mantenham-se aí atentas, perguntando, trazendo rolê. Vamos lá, já vivi muito desses bloqueios. Tô quebrando vários, Bruninha tá aqui, Rose tá aqui, estão ali acompanhando de perto todo esse rompimento. E a metodologia rara, que trabalha o ressignificar, o acolher tudo que aconteceu exatamente como foi, o restaurar todas essas dores, né? Restaurar a presença no aqui e agora, para poder, então, amar, né? Vou contar uma historinha para vocês, assim, para ilustrar como um bloqueio que para muitos passa batido, como ele pode ser forte na vida das pessoas. História real, tá? Historinha dos meus pais. Minha mãe, ela hoje está com 87 anos. Ela foi irmã de 20, com ela eram 21 irmãos, 16 chegaram a se criar. Então você imagina que a minha avó, a mãe dela, que Deus a tenha, e uma matriarca da família, fez o melhor com o que ela tinha. Mas quem tem filhos de vocês, tem as meninas aqui que tem filhos, Delzinha, Ariane, Ravinha, não sei se você tem filhos, amor. Glorinha também não. E mulheres que têm filhos sabem o quanto uma criança demanda, o quanto duas crianças demandam, o quanto elas são seres singulares e que precisam de uma atenção e de uma convivência, um investimento de tempo, de qualidade, de atenção e de convivência. Imagina minha mãe ter sido criada com outras 16 crianças no interior de uma cidade, num sítio, vivendo limitações de escassez. Minha avó perdeu o pai dela muito cedo e pela ótica sistêmica ela não conseguiu lidar com esse destino difícil. E projetou no meu avô, um cara incrível, optou por não ter filhos, né, Ravine? E eu também. Tô com 47, essa não foi uma opção na minha vida, assim. E acho que tem muito a ver com esse rolê aqui, vou chegar lá, tá? Então, você imagina uma criança, a quantidade de dores de abandono, até de rejeição por ser criada, entre outras 16 crianças eram criadas em lote, né? O mais velho toma conta de um grupo, o outro mais velho toma conta de outro, a minha própria mãe já tomou conta de vários mais novos do que ela. Então, a minha avó estava olhando para o que faltou, que era o pai, preencheu esse espaço de masculino faltante com a energia do meu avô, que também era um cara incrível, e meu avô ele tinha essa energia do feminino com os filhos. Só que era o cara que passava o dia inteiro na roça, era rendeiro de um sítio de feijão, então passava o dia inteiro trabalhando com os meninos mais velhos, então chegava em casa, dava aquela atenção, e para ela foi a máxima de afeto, tá? Tendo dificuldades de aceitar a mãe dela como ela era. A vovó já era uma pessoa mais dura, imagina o estresse na cabeça de uma mulher que está focada no marido o tempo inteiro. E minha avó, ela reproduzia essa fala, assim, de nenhum filho é mais importante do que meu marido. E quando a gente olha isso pela ótica sistêmica, vivendo a constelação dela em grupo, a gente percebeu que meu avô estava no lugar do paizinho dela, né? Então, aceitando esse destino como ele foi e constatando que a minha mãe, minha avó viveu essas dores,
Minha mãe carregou parte dessas dores. Viveu essas dores de abandono, não sendo deixada, mas sendo negligenciada em alguns momentos. E minha avó, sem muita empatia, às vezes dava uns passa-fora da minha mãe, que ficava ali magoada. Minha mãe tem uma lua canceriana, então ela guarda ali uma mágoa e rancor no coração. De outro lado, num tempo paralelo, estava meu pai, que também foi criado no Nordeste, era um cara que queria estudar, foi o primeiro da família dele a fazer faculdade de contabilidade. Meus pais, inclusive, se conheceram no trabalho. E o meu avô, ele era marceneiro, e ele tinha uma oficina, e ele queria que meu pai, o primogênito daquela casa, fosse, ele já tinha outros filhos de outro casamento, com a minha avó, meu pai era o primeiro, ele queria que ele assumisse o lugar da marcenaria, e meu pai queria estudar. Por conta disso, meu avô, não sei muitas histórias dele, né, sei só o que me contaram da convivência que a minha avó teve com ele, quis que o meu pai assumisse esse lugar. Meu pai queria estudar e meu avô não soube receber, senão botou meu pai para fora de casa. Foi morar com a irmã da minha avó, a mãe dele, e ele ficou muito magoado com a mãe que não o defendeu e parou de falar com o pai dele, que criou uma exclusão no sistema. Meu pai tinha 14 anos quando isso aconteceu. E se percebe um movimento interrompido de amor. Papai lidava com todas as crianças da família muito bem até os 14. Depois dos 14, quando elas começavam a olhar para o grupo, a ter suas próprias opiniões, ele bania, porque ele foi banido. E Fátima, querida, seja bem-vinda, porque ele foi banido. E aí, contei a história de mamãe, contei a história de papai, e os dois caminhando em paralelos, até que um dia o destino deles se cruzou. E vou fazer um paralelo aqui nessa história, porque nós, principalmente mulheres, e somos maioria aqui nessa live, sem desmerecer nenhum homem que venha entrar, a gente foi configurada para relacionamentos com os contos de fadas. Chapeuzinho Vermelho, que era devorada pelo lobo. A Bela e a Fera, em que a mulher se sente ali a curandeira e vai pegar um ogro e vai transformar ele num príncipe. A Bela Adormecida, né, que é acordada com um beijo, tem ali, né, permissão, tá salvando a vida dela. A Branca de Neve, os Sete Anões, competição feminina e beleza. Então a gente tem uma série de contos de fadas que modelaram a nossa mente de que a gente vai encontrar um príncipe encantado, a gente vai aceitar tudo que vier desse príncipe encantado, porque ele está num cavalo branco, porque ele vem para salvar a gente, e a gente nunca soube o que aconteceu depois do Felizes para Sempre, né? A tia foi maravilhosa. E aí, tava lá na história, papai e mamãe, e um dia a energia deles se cruzou e eles se conectaram. Minha mãe tinha 36 anos, ela ainda era virgem, ela estava seguindo todos os preceitos daquilo que agradaria os pais dela e também da religião dela, ela é católica, então o casamento era para sempre. E ela se casou com meu pai, e foram 13 anos de casamento, e eles não tinham uma comunicação. E nesse casamento aconteceu traição, e nesse casamento aconteceu castigos de silêncio, quando um brigava com o outro, ficavam sem se falar durante muito tempo. Aconteceu desavenças, aconteceu inversão de polaridade de feminino e de masculino, aconteceu cada um retendo o seu recurso e a gente vivendo numa escassez maior. E estava todo mundo ali fazendo o melhor com o pouco que tinha. Mas vocês percebem como bagagens ancestrais e principalmente as dores das crianças que eles foram estavam se reproduzindo nessas relações. No momento que minha mãe não tem confiança financeira no meu pai, ela começa a reter os recursos. No momento que ocorre algum tipo de abuso verbal, emocional, energético, a gente vai criando defensivas e mesmo dentro de uma relação. Uma vez eu perguntei para o meu pai, assim, porque eles ficavam muito numa alienação parental, numa vitimização, que é um sabotador da mente fortíssimo, todo mundo se lamentando dentro da sua mágoa e falando mal do pai, falando mal da mãe, os dois ali num fogo cruzado, e a gente no meio do rolê,
Só que os pais, na cabeça da criança, eles são os nossos maiores amores. Papai é meu príncipe, mamãe é minha princesa. São os dois que eu mais amo, eu quero ter reconhecimento. E as minhas necessidades também são negligenciadas porque eles estão ali num pé de guerra o tempo todo. E aí você fica, como alma, tentando tomar partido na inteligência sistêmica, pela ótica sistêmica. A gente diz, Beth Hellinger dizia, né, que uma criança nunca pode saber do rolê dos pais, que eles briguem, fechando a porta do quarto, que eles discutam e acertem os seus ponteiros, porque a criança sempre vai tomar partido do mais fraco. Só que no meu caso, por exemplo, eu tinha 2 fracos. Na minha percepção, meus pais são grandes, eles estavam no rolê deles, se eles não tivessem me dado a vida, eles teriam que lidar com o relacionamento deles, mas eu como alma, no meio do rolê, eu entendi que um dos dois era fraco num determinado momento, que o outro era fraco num outro momento, que o outro era mais fraco naquele momento, quem é a vítima, quem é o algoz, e eles estavam reproduzindo esses padrões, projetando pai e mãe na relação deles. Meu pai com problema com a mãe porque a mãe não o defendeu, então minha mãe também recebia essa projeção. Minha mãe com a imagem do meu avô maravilhoso para ela e projetando no meu pai o que nunca tinha como reciprocidade, nunca encontrava esse pai nele, né? Então os dois ficavam se batendo o tempo inteiro, até que quando eu tinha 9 anos, eles se separaram. E foi um divórcio muito pesado, foi briga para tudo quanto é lado. E o mais curioso é que a crença dos dois é que o casamento era para sempre. Meu pai faleceu em 2015 e eles não tinham conseguido se separar mesmo depois de toda a baixaria que foi o divórcio. Então, assim, os dois criaram bloqueios. Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 9 anos, ela estava com 50, ela me teve com 41. Já em idade avançada, ela casou, né? Uma idade mais avançada. Passei por isso na infância com meus pais e hoje o medo de ter um relacionamento igual me bloqueia de viver muitas coisas dentro do relacionamento. Pois é, Ari. Então é nesse lugar que eu estou exatamente trazendo uma história minha de quem já viveu esse desbloqueio para voltar a se permitir, né? E é preciso fazer uma limpeza profunda desses padrões, porque assim, a criança que nós fomos e que nós testemunhamos esse rolê, a gente entendeu e aprendeu do ambiente que essa é a forma de se relacionar, porque os nossos 2 maiores amores se relacionavam assim. É igual uma criança que faz a promessa de que ela vai ser, sei lá, uma modelo famosa e ela vive aquilo dentro dela até que um dia ela percebe que esse sonho pode não ser tão facilmente realizável, ela se bloqueia para todas as outras profissões. Quando eu falo de uma estratégia infantilizada, é porque a criança ela é muito imatura, ela está aprendendo do mundo, mas os votos, as promessas, os entendimentos, a lógica dela, infantilizada e imatura, se torna uma profecia realizável porque ela está alinhada com uma emoção muito forte, né? Ela está num momento de sofrimento profundo, então ali ela faz uma promessa de que ela nunca vai passar por isso. E eu testemunhei isso tudo, e essa separação foi muito traumática para mim. Hoje eu aceito o destino como ele foi, mas olhando para a minha criança, eu entendo que eu me fechei pro amor. É como se a minha alma, eu já vi isso em campos constelares, tivesse escolhido não viver isso. Tanto que eu escolhi não ter filhos, igual a Ravine, e eu escolhi não me relacionar por muito tempo. A minha consciência dizia que eu queria. A minha inconsciência e a minha alma diziam que não. E aí, durante muito tempo, eu fiquei, no início, né, na adolescência, muito namoradeira. Pegadora, tá? Pegava ali, namorava, beijava a beça. Só que eu só pegava, Suzaninha, quanto tempo, meu amor, seja bem-vinda. Só que ali eu só ficava com pessoas que me faziam lembrar do meu pai ou da minha mãe. Uma vez eu perguntei pro meu pai, oi Filipinho, seja bem-vindo. Uma vez eu perguntei pro meu pai, Susan, meu amor, seja bem-vinda.
Uma vez eu perguntei para papai, ele estava falando mal da mamãe a beça, e aí eu perguntei para ele assim, cara, mas o que foi que fez vocês se conectarem? Tá dando tão errado. Eu tava de saco cheio, já tava mais adolescente, eu não tava guardando tanto que quando eu era criança, eu só olhava de olhão arregalado e ficava compadecida, né? Quando você começa a raciocinar um pouco mais, e a ficar de saco cheio de estar sendo esse meio do rolê, né? Ele me respondeu, eu gostava dela. E aí eu parei para refletir, depois conversando com a minha mãe muito tempo depois, eles tinham um checklist perfeito do que era um casamento, o que era bom para casar. Uma pessoa que fosse trabalhadora, uma pessoa que fosse íntegra, uma pessoa que tivesse alguma estabilidade financeira mínima, né? Ou que quisesse construir isso junto. Em nenhum momento se olhou para questões de inteligência emocional. Em nenhum momento. E as dores de cada um funcionaram como ímãs para atrair os dois com espelhos de dores muito profundas. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu tô trazendo a partir de uma história real para ilustrar como o bloqueio acontece, como até os nossos critérios podem ser sinais das nossas defensivas, sinais dos nossos bloqueios. Robertinho, meu amor, seja bem-vindo. Ai, que bom que vocês estão entendendo. Então, assim, é sobre isso, né? Dores da criança se manifestaram na relação deles. Essas dores fizeram essa ressonância, essa conexão. Eles tinham os critérios deles, daquilo que era vendido pela sociedade como o que é necessário para ter um bom casamento. E vamos considerar que eles se casaram. E minha mãe estava com 40 anos, em 76, por aí. 76 mais ou menos que ela se casou. A galera estava saindo de um rolê como sociedade, saindo do rolê de casamentos arranjados, mas tá denso, Bel, tá profundo, mas tá dando para entender, ou tá denso demais? Senão eu dou uma suavizada trazendo outros exemplos mais factuais também, só que mais atuais, né? Porque hoje é muito voltado para a gente entender como é que os nossos bloqueios acontecem, como é que a gente se enxerga no meio desse rolê, para a gente parar e olhar, tipo, cara, a Isa contou a história dos pais dela, deixa eu olhar para a história dos meus pais, deixa eu lembrar do que eu vi acontecer, deixa eu pensar em como eu me sentia e o que pode ter surgido da minha criança ali como um voto que criou um bloqueio, essa limitação da minha evolução relacional, né? Eu, por exemplo, escolhi me fechar durante um tempo. Eu trouxe relações que manifestavam exatamente espelhos ou dos critérios da minha mãe, para me deixar irritada como ela, ou dos critérios do meu pai com homens que pareciam com ele. E aí eu resolvi, para não viver nada disso... Oi, Kit, seja bem-vinda, amor. Para não viver nada disso, quando eu cheguei na fase da idade em que eles se casaram, eu bloqueei geral e aí eu parei de ficar com pessoas. Deixa eu ver o que a Ravine está trazendo. Hoje, quando eu quero em uma relação, eu tento fazer essa anamnese de inteligência emocional e sou vista como chata, analítica e emocionada. Então, pessoas que pensam assim já descartam. Exatamente, a gente tem que perceber que ninguém é perfeito, que todo mundo tem luz e sombra, mas também saber entender que nós temos dores, que essas dores, elas podem ser curadas a partir desse espelho, mas que eu não posso, sem segurança, sem confiança, sem reciprocidade e sem amorosidade no rolê, me permitir ser cuidada, eu só vou me permitir ser machucada. E aí é que mora a ilusão do conto de fadas, que a gente precisa destruir, descriar isso, pode, porque senão a gente não consegue estabelecer uma relação madura com a visão de uma criança, que foi a nossa configuração mental, né, social até os dias de hoje, de princesas que dependem dos seus príncipes para serem resgatadas, que só vamos ser felizes se tivermos alguém. A pesquisa mostra que a gente vai ser muito mais feliz se a gente tiver relações de qualidade, e é por isso que a gente está aqui falando sobre bloqueios relacionais para poder desconstruí-los, tendo consciência
ir atrás de ferramentas que os liberem, né? Gente, perguntas até agora? Então, assim, depois eu me conectando, eu tenho uma conexão muito especial com Jesus, assim, ele é o cara, pra mim, é meu Senhor, meu Salvador. E tendo um rolê com ele grande, com o uso de medicinas, a gente fez uma cura, eu fui agraciada com uma cura ancestral gigante, de dores de amor que matavam por preconceito, de dores de amor que feriam, né? E que vinham lá da linhagem do meu avô. Minha mãe, desde que ela separou do meu pai, deve ter sido, ela estava com 50 anos. Aos 82, 6 meses depois que eu vivi essa cura, ela conheceu alguém. Em junho e em dezembro, ela estava se casando. E pasmem, com 82 anos, gente. O meu padrasto, Lourenço, que é um doce de pessoa, ele é meu avô. Ele é fisicamente igual ao meu avô, é da mesma cidade que meu avô, é afetuoso, ele é o meu avô. Minha mãe repetindo o padrão da minha avó, que ela estava ali rejeitando o tempo todo. Filipinho, meu problema foi acostumar com a dor e continuar vivendo isso na fase adulta. Acabar fazendo pessoas que entraram na nossa vida passar pelo mesmo quando elas não tinham culpa alguma. Pois é, a gente vai reagir sempre da forma como a gente aprendeu, né? A gente vai reproduzir esse padrão. Quando a gente tem um trauma ou um bloqueio emocional, o nosso inconsciente está sempre querendo sobrevivência. Então, ele tem duas alternativas. Quando eu estou no momento de autoobservação, de autoconhecimento, eu consigo olhar para isso e eu posso me rebelar. Posso tentar fazer diferente. Se eu não estiver julgando o que aconteceu com meus pais, atribuindo a eles culpa de alguma coisa, porque como alma a gente escolheu chegar nesse rolê, né? Se a gente estiver no julgamento, estiver atribuindo a culpa para o outro, estiver se vitimizando, a gente tende a repetir isso numa empatia forçada. Para você entender o universo, né, Deus falando, você vai entender como é que funciona para eles vivendo a mesma história. Ou, se você não tem um padrão de consciência, você vai olhar para esses padrões e só vai repeti-los, porque foi a forma que você aprendeu de amor. Tem homens que são extremamente violentos, assim como mulheres também, tá? Não estou entrando no rolê de violência doméstica, quem fica, quem não fica, se está certo, se está errado, não é esse o questionamento. É uma constatação de que pessoas que estão ali possivelmente foram muito abusadas fisicamente também na infância. É a forma de amor que elas aprenderam. Porque sempre vem depois uma coisa de estou fazendo isso pro seu bem. E afinal, seu pai e sua mãe são seus primeiros amores. E você vai reproduzir esse padrão sem perceber, até que você esteja disposto a curar, né? E esse é o nosso rolê aqui hoje, né? Então, lá em casa fui eu e minha irmã. Minha irmã, por aceitação inconsciente, ela seguiu os passos da minha mãe, ela casou com pessoas que a minha mãe escolheria, ela saiu de casa casada, bonitinha, ela viveu um casamento por 13 anos, e assim como aconteceu na história dos meus pais, ela também viveu histórias de traição, viveu castigos de silêncio, viveu solidão, viveu inversão de papéis, até que ela decidiu se separar. Curiosamente, numa lealdade sistêmica, ela se separou. Minha sobrinha tinha acabado de chegar, tinha acabado de nascer, a bebê hoje está com 18 anos, até hoje ela não conseguiu o divórcio. Ele desapareceu, e aí saiu uma certidão de divórcio, mas aí perdeu a verbação durante a pandemia e está enrolando até hoje. Olha como os padrões se repetem. E eu, por minha vez, no início da adolescência, até meus 30 e poucos, vivi alguns relacionamentos, já morei junto com 3 pessoas que hoje são minhas amigas, que estão aí sempre no rolê, porque sempre teve muito respeito, mas eu sempre numa defensiva muito grande de eu não vou passar por isso. Eu não vou passar por isso, eu não vou passar por isso. Fui evoluindo em cada uma delas, mas não me mantive nelas. E depois de um certo tempo, eu simplesmente, é como se eu tivesse colocado o manto de invisibilidade, colocado a minha capa ali, que nem a Sheila lá da Caverna do Dragão fazia, e desaparecido. Porque eu não queria ser vista. Minha alma entendeu que eu não iria viver essa história. Se só tinha
essa história que eu poderia reproduzir, então é melhor trabalhar, é melhor ter sucesso, é melhor trabalhar curando os outros, é melhor pegar aqui o movimento de Kirona, já que essa ferida não cura, deixa eu ir curar o outro, e eu não olhava para isso. Até que a espiritualidade me pegou pelo pé de novo, eu falo que eu sou pau mandadíssima, né? Me pegaram pelo pé e falaram, você agora vai ter que trabalhar os relacionamentos. E você vai trabalhar curando as pessoas, facilitando, você não é curadora de nada, não sou curandeira, sou facilitadora de processo, então você vai facilitar os processos dos outros com tudo aquilo que a gente vai te mostrar, né? E aí surgiu o programa Esculpindo a Vênus, Fórmula to Love, que é essa forma da gente se resgatar, né? Então, assim, tendo escolhido estar nesse bloqueio, eu tive que parar para olhar para dores profundas que foram geradas a partir dos entendimentos enlouquecidos de uma criança psiqueleta. Quem de nós não foi uma criança psiqueleta, né? Quem de nós não pegava 2 palitos e queria construir uma casinha de cachorro com um prego, né? Na nossa cabeça de criança, a gente sempre pode tudo. Qualquer coisa é possível. E imagina nesse nível de criatividade e também de infantilização, quantas coisas a gente determinou que não aconteceria. Quantas dores e interpretações equivocadas a gente fez em cima do que a gente estava sentindo ao presenciar um relacionamento desafiador. E olha que eu já atendi pessoas aqui no consultório que tinham o relacionamento dos pais perfeitos. Não tinha nada que se falar da mãe, não tinha nada que se falar do pai, nunca presenciou uma briga. E isso gerou um outro bloqueio, pasmem. Levei um tempo para entender o mecanismo que estava acontecendo. Porque o pai dessa pessoa era tão legal e era tão perfeito e era o príncipe dela que nenhum homem era bom o suficiente para chegar nesse lugar. Então todas as pessoas que eu encontrava eram aquém do papai. É o que a gente fala nas constelações da garotinha do papai. Porque ninguém vai ser bom o suficiente, então eu já vou encontrando pessoas aquém, porque tudo que eu quero é estar certa, né? E até a gente desconstruir essa imagem de perfeição, numa constelação ela não conseguiu se relacionar e agora, graças a Deus, ela está se relacionando e vivendo as histórias dela. Pois é, Ravine, eu também fiquei muito chocada, levei um tempo. A gente está acostumado a pegar situações de crise, mas eu falo que Deus sempre leva a gente para os melhores lugares e para as melhores visões e principalmente aquilo que a gente não está vendo. É onde Deus está guardando uma solução, né? Diz que o mistério de Deus está em criar e o mistério do homem está em revelar. E é muito isso que a gente vê assim, como cada caso sendo um caso, né? Exatamente. Você tem uma amiga que vive isso, não consegue se relacionar porque compara todo mundo com o pai. Ninguém vai ser igual, Bel. Ninguém vai ser igual um do outro. Todo mundo tem a sua singularidade. O nível de merecimento tá maravilhoso, mas ele não pode virar um nível de critério. Porque o homem que o pai dela pôde ser para ela foi construído também a partir do relacionamento que ele tinha com a mãe. Ele também chegou imaturo, ele também aprendeu da vida, ela era a filha caçula, então ele também já aprendeu com o filho anterior. Então ele era quem ele era agora, porque essa mulher, nessa troca, os dois cresceram juntos. Então você fica querendo, numa estratégia infantilizada, trazer a pessoa perfeita quando você não é perfeita. Uma pessoa perfeita para você. Só que vocês vão precisar se olhar em espelho e construir isso juntos, para quando vocês formarem família, ele ter a opção de ser igual ao seu pai, né? Porque qual é a mulher que você quer ser para o seu parceiro também? Perdão, gente, estou recuperando de uma gripe e tô falativa a beça, né?
Então, pensar sobre isso é para ilustrar que os nossos bloqueios viram barreiras de fato, limitações da nossa evolução, que vale a pena a gente se relacionar. Essa pesquisa de Harvard foram 724 pessoas foram estudadas ao longo de 5 décadas, minto, ao longo de 7 décadas e meia, foram 75 anos de pesquisa, né? Mostrando pra gente que a felicidade mora nas relações e que Deus nos criou seres relacionáveis. Se você acredita ou não na história de Adão e Eva, por exemplo, tá tudo bem. A gente pode pegar isso com uma perspectiva de realidade, ou a gente pode pegar isso numa perspectiva de parábola, de conto, de metáfora, tá? Mas vamos analisar a história. Deus criou o homem e falou, não é bom que ele esteja só. Vou fazer uma mulher para ele. Tirou a mulher da costela, né? E a fez com características completamente diferentes e complementares. Aí Deus falava, eu vou todos os dias, eu vou vir aqui nesse jardim, e o meu rolê com vocês vai ser da gente trocar uma ideia e eu ir revelando a criação para vocês. O que Deus queria? Relacionar com Adão e com Eva, que foram criados ali no jardim. E aí o mal vem, a serpente, fica ali, ó, impregnando Eva na cabeça dela e falando, você pode saber de tudo. Aquela árvore dali, ó, do bem e do mal, que estava do lado da árvore da vida, se você comer dela, você não vai precisar ficar esperando Deus todo dia, amor. Você vai poder saber tudo de uma vez só. E aí a Eva se convenceu, foi lá, comeu e convenceu Adão a comer também. Deus, quando chega logo em seguida no jardim, os dois se escondem com vergonha. Ele fala, mas Adão, cadê você? Deus sabia onde estava, né? Deus criou tudo. Aí Adão fala, tô aqui, escondidinho, que eu tô pelado. Ele fala, quem te disse que você tá pelado, gente? Não cheguei nessa parte ainda. Comeu da árvore. Comi da árvore. E aí veio toda a punição. A mulher vai sangrar todos os meses, a mulher vai ter dores de parto, vocês vão ser banidos do jardim. E aquilo que a gente considera a queda, na verdade, foi um grande livramento, porque no jardim também tinha a árvore da vida. E se eles mexessem na árvore da vida, assim como eles desobedeceram e mexeram na árvore do bem e do mal, eles seriam exterminados, né? Então Deus ainda assim os protegeu. Para falar do relacionar e do tempo das coisas. Você está passando por aqui hoje é porque talvez esteja em tempo de você mexer nos seus bloqueios e de entender que a tua jornada relacional, estando casada ou estando solteira, estando invisível ou estando disponível, tendo dedo podre, sendo para-raio de maluco, ou vivendo remake de novela o tempo inteiro, você tem um bloqueio que não está te deixando avançar e que se tem um propósito no coração de Deus, ele quer que você seja feliz, né? E pesquisa científica, Harvard, 75 anos de pesquisa. Depois vocês dão uma olhada lá no YouTube, tá? Pesquisa da felicidade Harvard. Se jogar essa frase solta, vai cair nesse TED, em que ele faz um resumão, mas é muito legal pra gente pegar o cerne da história. Senão também, acho que no PubMed, a gente consegue pegar o estudo na íntegra, que é papel, mar papel, tá? Mas a gente pensar que relacionar vale a pena, e que se você está aqui agora é porque você precisa, tá na hora, bateu na tua consciência, a aguinha batendo no bumbum, pra gente trabalhar os nossos bloqueios. E você pode fazer isso sozinho, com várias situações picadas por aí. Eu criei uma metodologia, a metodologia rara, que está dentro da Fórmula to Love, em que a gente passa por um checklist de bloqueios, vou colocar assim. A gente começa, Marise, meu amor, seja bem-vinda. A gente começa trabalhando todas as questões que a gente viu e absorveu dos nossos pais. Tem muita consciência, tem toda uma parte, sabe que eu sou escrota com essa parte, né, de education, de ensino, de fundamentação, de pesquisa,
A gente mexe em um monte de consciência e depois a gente se joga num fluxo de 9 dias para limpar todas as memórias. E aí eu fiz um mix de ferramentas com tudo que eu tenho de programação neurolinguística, de hipnoterapia, de inteligência sistêmica, de declarações constelares e fluxos quânticos para ajudar você a dissociar, soltar isso que estava dentro de você como um bloqueio, para você se conectar com a liberdade de ser sem isso. Depois a gente passa, como a gente aprendeu com os nossos pais aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com os nossos bisavós, e a galera vai só crescendo e as bagagens passadas vão só aumentando. Então a gente faz o mesmo processo com o rolê dos ancestrais. Depois a gente passa pelas dores da tua criança, porque a tua criança está liberando dores que ela absorveu e compreendeu dos pais, e depois ela vai passar por dores que foram efeitos. Tudo na vida é uma lei que rege o universo, né? Causa e efeito, plantio e colheita, lei da semeadura, né? Aquilo que a gente viu lá atrás, que a gente viveu lá atrás, se a gente não resolve, eu trouxe os exemplos das dores de negligência emocional que minha mãe viviam, abandono emocional, né? Também tem dor de rejeição, também tem dor de humilhação, também tem dor de manipulação, também tem dor de traição, que a gente viveu ao longo da nossa vida. Essas 5 dores estão basicamente em todas as nossas raízes, porque foram plantadas lá na época da nossa primeira infância, quando a nossa psique ainda está sendo formada. Então a gente passa por essa liberação de todas as dores. Ainda criei um módulo especial falando sobre os 9 sabotadores da mente, para você ver no que essas dores se transformam em comportamento. Ciúmes, ansiedade, controle, prestatividade, perfeccionismo, hipervigilância, estou sempre procurando uma ameaça em tudo. Fugas, estou aqui fugindo para vícios, para situações, para comportamentos, para sempre a próxima aventura. Tem 9 sabotadores da mente, fora o crítico, que é o nosso chicote interno, que a gente reproduz também a forma como a gente foi criado e educado, né? Então, depois do módulo dos sabotadores, a gente libera essas dores da criança interior, para depois a gente passar por todas as histórias que a gente viveu, fazer um inventário relacional, em que a gente olha para as histórias que a gente viveu, os padrões tóxicos que a gente viveu, que dores a gente reproduziu já com consciência de tudo que a gente tinha absorvido lá de trás, e faz os divórcios energéticos, libera, corta esse karma, pelo amor de Deus, e depois a gente faz uma revogação de votos. Todas as promessas e acordos no momento de um orgasmo, no momento em que eu estou apaixonada, que eu sou sua para sempre, que você é o amor da minha vida, e que criam vínculos que amarram a gente e não permitem a gente se abrir. Então, como se eu tivesse feito uma metodologia que vasculha onde quer que exista um bloqueio, a gente passa por ele. Para depois, você com o teu HD zerado, a tua máquina resetada, você começar a fazer o puxão, o fluxo de energia desse amor incondicional. É como se a gente estivesse invertendo a polaridade. As dores que antes atraíam, dores semelhantes ou pessoas que vão ativar essas dores para eu curar, eu não preciso mais ativar isso. A gente sempre vai ter o que transformar numa relação. A relação é o maior pilar utilizado por Deus para o desenvolvimento humano, mas a gente pode trabalhar de outros lugares, de novos desafios e sair desse remake de novela, né? E aí a gente começar a atrair, com essa outra vibração, pessoas, circunstâncias, situações e emoções que estejam alinhadas por ressonância. Se mudou a frequência, vai mudar a frequência também. Quem estava na frequência do abuso, quem estava na frequência da rejeição, quem estava na frequência do abandono, agora vai ter uma frequência de amor atraindo. Mas não adianta fazer puxão de amor se você está todo contaminado de tudo isso que você carrega por lealdade, por amor e por pertencimento. Gente, dúvidas? Estamos com 1h15 de live. Posso ajudar vocês? Posso ter mais contribuição tirando alguma dúvida? Como é que eu posso ter mais contribuição nesse momento? Porque essa é definitivamente a minha escolha. Quero saber como foi que isso reverberou para vocês aí.
Vou deixar aqui o site do protocolo, do programa Esculpina Vênus Fórmula to Love. Ele está com condições muito acessíveis. Parcelamento no cartão. São 45 dias de processo, com acompanhamento por e-mail, com assistência. Já vi, mana, já vi Uma Nova Mulher, uma série turca que fala sobre constelações e que trabalha muitas questões de bloqueios relacionais. Eu super recomendo. Eu super recomendo. Tá disponível no Netflix, tem temporada nova agora que foi lançada. Eu nem consegui acabar de ver ainda porque eu sou a louca da maratona, né? Como eu tô um pouco sem tempo, eu não consegui assistir ela ainda, mas muito obrigada pela recomendação. Acho que todo mundo que puder assistir vai amar, vai entender da onde vem essas questões, né? E ali não tem nada de muito mágico do cinema, não. Ali é o que acontece real, né? Sempre lembra de mim, né, Belzinha? Quantas constelações, né, amor? A gente já viveu, já fez essas intervenções, né? Tanto constelando quanto participando. Então, exatamente. A única coisinha diferente é que ali eles ainda estão num tempo de alma, né, em que eles delegavam você é a mãe, você é o pai, você é nananã. A gente já faz no tempo do espírito, que a gente consegue fazer com o método oculto, né? Ninguém sabe quem é quem, deixa se levar só pela emoção. Ah, a gente tem que voltar a fazer, né? Eu dei uma suspendida agora nos eventos presenciais, porque eu estava captando energia, né, para investir ali nesse crescimento desse propósito que foi só mandada, né? Mandaram exponencializar a cura, a gente está aí agora nesse rolê, fazendo muita fofoca astral. É isso. Meus amores, gratidão pela companhia de vocês. Eu espero que tenha sido muita contribuição. Semana que vem eu tô aqui de novo. A gente vai continuar falando sobre relacionamentos. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta para ver se a gente fala sobre autossabotagem nas relações, como é que a gente pode trazer aí 2, 3 sabotadores pra gente falar e ver como eles acontecem nas relações e como eles podem minar as relações. Belzinha, sou muito grata, amor. Você abriu o portal das lives de novo com aquele convite. Sou grata demais. Muito bom ver você também, Suzaninha. Espero que tenha feito sentido, que tenha sido contribuição. Se vocês puderem compartilhar essa live. Ai, Fátima, seja muito bem-vinda ao nosso clã, meu amor. Ao nosso grupo, assim, né? De pensadoras, de buscadoras, eternamente buscadoras, né? Se transformando para a gente trabalhar no nosso entorno. Tá bom? Amo vocês. Se vocês puderem compartilhar com as pessoas que estão na mesma pegada que a gente, eu super agradeço. Terça-feira estamos juntos de novo, tá bom? Um beijo enorme. Fica a Deus.